Evangelho de São Marcos, capítulo 1, capítulo 15, do versículo 1 até 39, é um evangelho longo. Eu queria apenas fazer assim uma síntese e uma meditação. A igreja coloca para nós, então, hoje e amanhã, a gente meditar, né, a paixão de Jesus, para começar a viver aí a Semana Santa. E tudo começa, meus irmãos, exatamente nisso. Jesus entrando em Jerusalém. Entra em Jerusalém no domingo e vai sofrer a paixão na sexta-feira. E aí nós já vimos durante a semana várias conversas de Jesus com os doutores da lei, com os fariseus, etc., até que vão prendê-lo, né? E ele vai ser morto e crucificado. Então, Jesus entra triunfante, já expliquei aqui, como um rei manso e humilde, que vai reinar na cruz, né? E que nessa cruz vai estar o seu título, Rei dos Judeus. Bom, tudo começa depois ele vive aquela Santa Ceia, e na Santa Ceia, que é a celebração que os judeus faziam da Páscoa, eles celebravam a Páscoa 7 dias. O primeiro dia era o dia em que eles comiam o cordeiro, lembrando aquele cordeiro imolado lá no Egito, cujo sangue foi passado nas portas das casas dos judeus, para que o anjo exterminador não levasse os prisioneiros, os primogênitos dos judeus. Então começa a Páscoa, né? Exatamente na quinta-feira, né? Eles comendo o cordeiro pascal. E depois tem 7 dias de celebrar a Páscoa, que é chamado o Dia dos Ázimos, em que durante 7 dias eles comiam pães sem fermento, para lembrar o quê? Que quando eles saíram do Egito, às pressas, eles não fermentavam o pão, porque não dava nem tempo, porque tinha que, para fermentar o pão, você tem que esperar o pão crescer, né? Então ali, a toque de caixa, eles tinham que abandonar o Egito, então os pães ázimos, os pães sem fermento. Muito bem. E aí tem, Jesus celebra com eles a Santa Ceia. E ali na Santa Ceia, que São João narrou em 5 capítulos. Vale a pena, nessa semana, a gente ler esses 5 capítulos de São João. Começa lá no Lava-Pés, né, capítulo 13 de São João, né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que coisa bonita, amou-os até o fim, não recuou nem um instante. E aí Jesus dá nos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 as maiores explicações para os apóstolos, fala coisas maravilhosas. Por exemplo, eu posso recordar aqui 3 colocações em que ele fala, por exemplo, do Espírito Santo, né? Lá, por exemplo, em João 14, 15, ele fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro paráclito, ou seja, um outro advogado, primeiro é o próprio Jesus, para que fique eternamente convosco. Olha que promessa maravilhosa. Eu vou mandar o Espírito Santo quando eu chegar lá no céu, para que ele fique eternamente convosco. Então o Espírito Santo está na igreja todos os dias. Não vos deixarei órfãos. Depois no versículo 25, ele fala, né? Ele vos ensinará todas as coisas. Ele relembrará a vocês tudo o que eu lhes disse. Eu não deixei nada escrito para vocês, mas o Espírito Santo relembrará a vocês tudo o que eu disse. E relembrou, por isso que os apóstolos depois escreveram os 4 evangelhos, né? E o Espírito Santo conduz ele ensinar-vos-á todas as coisas. Por isso que a igreja nunca errou o caminho da salvação. E nunca pode errar, porque isso é uma promessa de Jesus. Eu não sei como é que depois de 1500 anos dessa promessa, Lutero chega e diz que está tudo errado. Está tudo errado. Não tem papa, não tem sacramento, não tem, né, magistério da igreja, não tem tradição. Jogou tudo fora. Jogou 15 séculos de ensinamento do Espírito Santo. Será que essa promessa de Jesus na Santa Ceia não valeu? João 16, 12, 13, ele disse para os apóstolos,
né? Eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos a toda a verdade. Toda a verdade. Meus amigos, eu posso dizer a vocês que essa é a grande alegria que eu tenho de ser cristão, de ser católico. É acreditar nisso. Nisso que Jesus, na Santa Ceia, na despedida, João 16, 12, 13, ele fala para os apóstolos: o Espírito Santo ensinar-vos no futuro todas as coisas. Eu não tive tempo de ensinar tudo para vocês. E não teve mesmo. O próprio São João fala no final do evangelho dele, né? Se fosse escrever tudo aquilo que Jesus disse e fez, o mundo inteiro seria pequeno para conter todos os livros que seriam precisos escrever. São João usa até uma figura de linguagem assim, uma metáfora exagerada. O mundo seria pequeno para conter todos os livros. Se fosse escrever tudo que Jesus disse e fez, não ficou tudo escrito. O Espírito Santo ensinar-vos-á. Por isso que a igreja foi entendendo com os santos, com os doutores, com os papas, guiado pelo Espírito Santo, uma porção de coisa que não ficou escrito nos evangelhos. Ninguém acha o credo, por exemplo, nos evangelhos. Ninguém acha que os evangelhos são, os sacramentos são 7. Como é que a igreja foi entendendo o como celebrar a missa, o como viver, né, a veneração aos santos, o batismo das crianças, tantas coisas. O Espírito Santo ensinar-vos a todas as coisas. E é interessante que a igreja nunca mudou nada, né? Nunca revogou nada. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando ele ensina para a igreja, sobretudo nos concílios ecumênicos, não ensina mais outra vez, não. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. No Concílio de Nicéia II, no ano 789, a igreja estudou a questão da veneração das imagens, porque surgiu aquela heresia, o iconoclasmo, né, lá no Oriente, que queria quebrar todas as imagens e tal. Então foi feito um concílio, e o concílio definiu, claro, as imagens são boas, devem ser colocadas nas alfaias sagradas, né? Nos paramentos sagrados, nas paredes, nas ruas. Pronto, isso foi em 789, tem 1.200 anos. Nunca mais a igreja reestudou essa questão. Por quê? Porque a igreja sabe que quando o Espírito Santo ensina para ela uma coisa, é uma vez só. Não ensina mais de uma vez. Então, na Santa Ceia, Jesus deixa essas últimas orientações. Por fim, no capítulo 17 de São João, Jesus reza para a igreja: Pai, eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo. Que sejam um, Pai, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por isso, meus irmãos, a pior coisa que pode existir na igreja é a divisão, é o escândalo. E nós temos visto escândalo na igreja, divisão na igreja. Lamentavelmente. É a pior coisa que pode acontecer. O que Jesus mais pediu na oração sacerdotal dele, do capítulo 17 de São João ao Pai, foi exatamente isso. Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que divide a igreja, meu irmão? O que sempre dividiu a igreja? As heresias, os cismas. E sempre nasceram dentro da igreja. Os grandes hereges não foram os leigos. Não, os grandes hereges foram padres e bispos. Sim. Quem era Ário? Era um presbítero famoso, começou a dizer que Jesus não era Deus, o arianismo. Quem que negava a divindade do Espírito Santo? O Macedônio, que era bispo patriarca de Constantinopla. Quem é que negava que Jesus tinha uma natureza humana? Era Eutiques, monge famoso em Constantinopla. Quem que negava que Jesus tinha uma vontade humana? Era Sérgio, patriarca, bispo de Constantinopla. Então, quem sempre dividiu a igreja foi o próprio clero. Os bispos famosos, que provocavam cisões dentro da igreja. Lutero
que era um monge agostiniano, doutor em teologia, e por aí vai. E temos outros, né? Outros que negavam que Jesus tivesse uma alma humana, né? Então, esses é que provocam divisões na igreja, e sempre a igreja precisava fazer um concílio ecumênico para chegar as coisas no lugar de novo. Mas hoje também continua havendo escândalos dentro da igreja. Hoje também continua havendo heresias, né, que dividem a igreja. Pacientes. Mas a igreja vai em frente. Então, eu quero só fazer agora um balanço para a gente concluir a nossa reflexão desse caminho doloroso de Jesus até a sua morte. Depois que ele, né, viveu aquela Santa Ceia, importantíssima, tanto assim que São João, graças a Deus, é o único evangelista que narrou em 5 capítulos. Os outros não narraram, né? Apenas a instituição da Eucaristia. Né? Depois Jesus sofre aquela agonia mortal do Horto das Oliveiras. Ele sua sangue, né? O suor vazava pela sua pele, assim, porque os vasos capilares subcutâneos, por cada pressão, a tensão sanguínea, estouravam e o sangue saía misturado com o seu suor. O médico que escreveu o livro Paixão de Cristo fala o nome desse fenômeno, esqueci agora alguma coisa, esqueci alguma coisa, é um sangue que vaza. Ele diz que aquilo ali deixa a pele da pessoa extremamente sensível. E depois Jesus vai sofrer o quê? A flagelação. Não é brincadeira, com aquela pele ultra sensível vai sofrer a flagelação. Mas antes, né? Antes disso, né? Daquela agonia, Jesus é consolado pelo seu anjo. O evangelista fala isso, um anjo consolou. Né? Naquela angústia mortal de Jesus. Imagina você abraçar todo o pecado da humanidade. Se oferecer diante da justiça divina como vítima oferecida em sacrifício. A humanidade de Jesus estremeceu, a ponto de ele querer dizer para o Pai, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não tem jeito, faça a tua vontade, não faça a minha vontade. E fez a vontade do Pai para nos salvar. Né? Depois chega Judas com soldado e dá-lhe o beijo da traição. É só sofrimento em cima de sofrimento. Mas Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem, Judas. Pelo amor de Deus. O beijo, o ósculo santo, era a coisa, assim, o símbolo da amizade, do amor. É com um beijo que você faz isso, Judas. Bom, aí depois Jesus é preso, né? Maltratado, levado à casa de Anás. Na casa de Anás, ele sofre injúrias. Depois é levado à casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, e ali ele é condenado à morte pelo Sinédrio. E depois ele, naquela mesma noite, ele aquela traição de Pedro, né? Aquela negação de Pedro 3 vezes. A hora que ele mais precisou de Pedro, na casa de Caifás, Pedro estava ali no pátio da casa de Caifás, e ele já tinha dito para Pedro, né? Pedro disse para ele, eu vou ao Senhor até a morte, se for preciso. O que ele disse? Pedro, ainda hoje, era quinta-feira, era a quinta-feira santa, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro negou Jesus 3 vezes. E o galo cantou. Quando o galo cantou, São Lucas diz que Jesus olhou para Pedro. Só olhou, não falou nada, nem precisa falar, né? Pedro derreteu. Pedro derreteu em lágrimas, né? Se arrependeu, graças a Deus. Pedro não fez que nem Judas, que foi se matar de remorso. Não, Pedro se arrependeu. É a diferença entre Pedro e Judas. Um se desesperou, não confiou na misericórdia de Jesus, o outro confiou na misericórdia de Jesus. E isso é confiar na misericórdia de Jesus. A gente fala tanto da misericórdia, vocês estão vendo aí o quadro da Divina Misericórdia. O que é essa Divina Misericórdia? É não se desesperar dos seus pecados e acreditar que o sangue dele, a morte dele, perdoa todos os meus pecados, se eu chorar que nem Pedro chorou.